O programa Espaço Livre de hoje recebe o vereador de Inconfidentes pelo PP, Partido Progressista, José Cássio Bueno da Silva, mais conhecido como Cassim, e nós vamos falar sobre política, sobre a sua vida pública, sobre os seus projetos na frente da Câmara Municipal de Inconfidentes. Boa tarde, Cassim, tudo bem? Boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora Ouro Fino. É com muita alegria que recebo, mais uma vez o convite dessa estimada rádio que está aí há cerca de 69 anos no ar, né, Alexandre? 69 anos é uma rádio com comprometimento, uma rádio que trabalha com imparcialidade, uma rádio que trabalha com a verdade. Então a gente já sente mais à vontade para estar falando, a todos os ouvintes, as nossas ações frente ao Poder Legislativo do município de Inconfidentes. Gostaria de, primeiramente, agradecer a Deus, por estar aqui, e vou passar para vocês aí algumas ações nossas, como aconteceu tudo, como que chegou, até hoje a nossa passagem aí pelo Poder Legislativo. Então começa a falar pra gente como que você entrou na política, como foi a sua história para começar na vida pública. Então, foi por acaso, a minha chegada à vida pública. Em 2008, tudo começou em 2008, quando eu trabalhava em Pouso Alegre, que eu tinha um emprego, eu trabalhava na Pernambucana de Pouso Alegre. E na época, uma época difícil, uma época dura, que não tinha tanto geração de emprego, e até para conseguir essa vaga de emprego, o Alexandre, eu mandei vários currículos, foi uma luta para conseguir esse emprego. Porque quando anunciou na época na IPTV Sul de Minas, que ia abrir a Pernambucanas em Pouso Alegre, eles estavam pedindo currículo para fazer entrevista, isso e aquilo. E eu fui, a primeira vez eu fui, só que eu fui um pouco atrasado, porque eu não sabia que já tinha começado essa parte de contratação. Resumindo, tentei 4 vezes esse emprego lá. E na 4ª vez, acho que o gerente cansou de ver minha cara lá. Ele falou, não, eu vou contratar esse menino aí, vamos ver o que vai dar. E graças a Deus deu tudo certo, comecei a trabalhar e fui promovido, inclusive em 3 meses de trabalho, eu fui promovido assessor de produtos financeiros da loja. Eu fazia cartão nas ruas, viajava para as outras cidades, e a gente já tinha essa liberdade de conversar com as pessoas, o entretenimento. Então, aí eu consegui esse emprego na época, tudo, só que eu não tinha condições, de custar a minha estadia, a viagem, porque eu tinha que ir e voltar todo dia, eu não morava lá, e eu não tinha condições de pagar. Aí, na época, tem até hoje o caso da saúde, que eu levo os pacientes, em Pouso Alegre, fico o dia inteiro, volta. E eu tinha pedido, uma carona, se poderia, se um dia que tivesse vaga dentro do ônibus, se eu poderia ir. Aí, na época, o prefeito da época liberou tudo certinho, comecei a trabalhar e já desenvolvi o meu trabalho na Rádio Inconfidentes como voluntário aos domingos, Ou seja, eu trabalhava de segunda a sábado no Pernambucano, tinha domingo para descansar, eu ia para a rádio trabalhar. E lá tinha um programa, ajudava as pessoas, ganhava prêmio, cesta básica, sempre ajudando. E essas ações foi crescendo aos olhos dos políticos do município, e na época eu recebi um convite para aceitar ser candidato a vereador, e de princípio eu não queria participar, porque eu já estava trabalhando, estava bem, não queria me envolver com política, com nada, e num certo dia, no meu emprego, o motorista chegou onde eu estava trabalhando no meu setor e me disse que se eu não aceitasse a proposta do prefeito na época, de ser candidato, ele ia cortar o meu transporte. E na verdade eu não aceitei mesmo, sabe, Alexandre? Eu de princípio não aceitei, eu não queria mesmo, e eu tinha os meus motivos para não aceitar esse convite. E resumindo, aí eu cortou meu transporte, eu comecei a encarar a 290, saindo de madrugada da minha casa, sem saber com quem ia, sem saber com quem voltava. Infelizmente acabei ficando doente, tive um grau de depressão muito forte e acabei perdendo o emprego, sabe? Aí, como diz, estava me tratando, tudo, e não tinha mais nada a perder. Aí, assim que eu me recuperei, eu acabei aceitando o convite inclusive da ex-prefeita, para me filiar mesmo. Foi bem, já que é para ser assim, então, se eu perdi tudo por isso, então eu vou aceitar o desafio. Só que você aceitou o desafio da oposição. Eu aceitei o desafio da oposição. E na época deu tudo certo. E a gente não tinha dinheiro para nada mesmo, imagina. E eu ganhei, a minha campanha foi baseada em doações, sabe? Ganhei bicicleta, inclusive de uma pessoa que eu gosto muito, que até hoje eu considero um grande amigo, Eu respeito muito o Zé Francisco, ex-dono da Raiz, que me ajudou muito. E me ajuda até hoje, sabe? Um grande amigo meu. Eu fui até Jagutinga pedir essa ajuda para ele, sabe? Que é um grande amigo da família.
Ele falou assim, você tem carteira? Eu falei assim, eu não tenho carteira de motorista, não tem nada. Ele falou, então o que você quer? Eu falei, eu quero uma bicicleta. Dá uma bicicleta pra mim que eu sei o que eu vou fazer. Inclusive ganhei, me deu a bicicleta. Eu botei essa bicicleta dentro do ônibus, indo da carteira pra trazer, pra vir, né? Vim todo contente com a bicicleta, né? E comecei a minha luta, a minha campanha. O material eu ganhei do material pra campanha. E graças a Deus eu fui eleito em 2008 como vereador mais votado do meu partido, do Progressista, do PP. Tive, na época, 171 votos. Não, 175 votos que eu tive na época. E comecei a minha vida política, né? Trabalhando, e inclusive a prefeita, na época, foi eleita junto, né? Com a gente trabalhou, fez um trabalho juntos. Nesse período, após esse período dos 4 anos como vereador, eu fui trabalhar com ela na prefeitura, né, de 2012 até 2016, né, 2016. Aí eu me recandidatei em 2016 para vereador e mais uma vez fui eleito vereador do município, só que dessa vez fui o vereador mais votado do município, no qual eu agradeço a todos os meus eleitores que foram aí fiéis comigo, respeitando, né, a todos também que foram eleitos no município. E assim começou a minha vida, Alexandre, minha vida pública. E as minhas ações, né? E quem me conhece sabe o meu trabalho hoje no município, eu sempre friso que a gente tem que trabalhar com a verdade, com responsabilidade e, acima de tudo, ouvindo a população. O meu trabalho sempre foi social, Alexandre, sabe? Sempre foi um trabalho social de estar com o povo mesmo, sabe? Junto, de ajudar nas ações. Fui um funcionário público dedicado à saúde. Sempre trabalhei com as pessoas com a saúde. Para mim não tem horário, é cedo, de tarde, noite, de madrugada, eu estou ali correndo, atendendo, ajudando o povo. Quem está ouvindo essa entrevista minha sabe que as minhas ações são essas e que perdura até hoje, e sempre agradecendo também as oportunidades, né, que surgiram durante a administração para a gente estar conseguindo dar o mais da gente. E eu sempre friso isso, eu agradeço muito a Rosângela também por sempre ter acreditado no meu trabalho, por ter me escolhido também para, mais uma vez, para disputar as eleições na chapa dela. É uma pessoa, agora falando um pouco dela também, uma pessoa que ajuda muito o município, mesmo estando fora hoje do Poder Executivo, é uma pessoa que está presente, né, com a população. Sempre aí o pessoal visita muito a casa dela. Eu confesso que eu sou praticamente da família, né? Pela nossa amizade, por tudo que ela fez para mim num período mais difícil da minha vida, que foi em 2010, quando eu tive um problema seríssimo de saúde. Inclusive eu fiquei 45 dias internado no hospital regional devido a uma bactéria que alojou no meu pulmão direito, né? E estive sim à beira da morte. Foi uma luta, uma dificuldade muito grande, e ela com o Pedro, né, o Pedrinho, que era o secretário de saúde, me ajudaram muito, estiveram presentes comigo nesse momento difícil da minha vida. Não só eles, como todos da cidade. A gente via o carinho que a população tinha com a gente. Eu não tinha idade para ter acompanhante, como o caso meu era muito grave, os médicos me ajudaram, os médicos entenderam a situação. Então foi uma luta difícil, mas muito difícil. Então foi um período da minha vida que foi muito conturbado, sabe? E com graças a Deus a gente conseguiu vencer, né, essa doença, tudo. Então, a gente não pode esquecer de tudo que foi feito para você, inclusive de famílias, né, pessoas próximas. Então, é uma coisa que ficou marcado muito na minha vida, sabe? Então, a gente não é questão de obrigação, é questão de consciência. Então, eu encaro isso hoje de uma forma que, do mesmo jeito que eu recebi, eu tenho que dar. Eu tenho que retribuir tudo isso. E eu retribuo com uma forma de ajudar, de ser participativo, de atender, de ouvir. E isso eu quero levar comigo por toda a minha vida. Cassim, vamos falar sobre seus projetos. Na verdade, vai dar para falar todos, porque o nosso tempo é curto. Sim. Mas você estava falando em off agora há pouco sobre alguns projetos que você apresentou e alguns que você conseguiu aprovar, e aquele que você promulgou. Sim. Você pode falar para a gente? Sim, posso. A gente sabe, eu até comentei com você, a gente estava conversando em off, a questão do legislativo e executivo. O legislativo, ele não tem o poder de executar. Então as pessoas falam assim, o vereador não faz nada. Pelo contrário, o vereador faz e faz muito. Eu sou um vereador que eu participo diário
da Câmara Municipal. As minhas ações são pautadas com princípios, com ética e com verdade. Eu apresentei vários projetos na Câmara, infelizmente, projetos que geravam despesa ao município. A lei é clara, projeto que gera despesa, infelizmente, não parte do Legislativo e sim do Executivo. Eu apresentei alguns projetos, agora há pouco estava falando, na época das sacolas biodegradáveis, foi rejeitado pelo município, pelo prefeito da época. Eu apresentei um projeto do autismo, né, criando aí a abertura do autismo no comércio, propagandas, as placas de identificação para receber as crianças, né, do transtorno do aspecto autismo, foi aprovado. Eu apresentei sobre a propaganda volante sonorizada no perímetro urbano do município. O que eu estava falando, o pessoal estava reclamando muito a questão do som, que estava alto, que as pessoas... Foi inúmeras reclamações na Câmara. Então a gente não proibiu, a gente regulamentou, esse projeto já foi distribuído na casa, vai ser votado agora na primeira ordinária após o recesso. Né, já teve um parecer favorável nas comissões, já é um projeto de nossa autoria, junto com os demais vereadores, o Vanderlei, o Toninho, o André, que são os nossos companheiros na casa. Agora, um projeto que chamou muito, que marcou muito para mim, o Alexandre, foi quando foi apresentado o projeto do autismo na Câmara Municipal, inclusive até proposto na época também para o vereador Alcides Constantino Bolão, e a gente adotou, a gente abraçou juntos, né, nós vereadores abraçamos juntos esse projeto por garantir, né, a presença, né, a inserção das crianças, né, do aspecto autismo nas repartições públicas do município. A gente sabe que hoje existe um preconceito referente a essas crianças, que, na verdade, a gente não pode tratar essas crianças como doentes. Pelo contrário, a gente tem que tratar essas crianças com carinho, com amor, com atenção, que elas merecem. Elas não são diferentes das outras. Infelizmente é uma coisa da natureza, né? E esse projeto foi proposto pela Câmara, foi aprovado, e inclusive as mães compareceram na Câmara, fizeram aquela movimentação com faixas. Até eu convido quem está ouvindo essa entrevista a olhar as fotos, tem até na minha página no Facebook, tem todas as fotos. A gente lotou aquela casa, a gente conseguiu aprovar esse projeto, sabe? E infelizmente o prefeito agora, dessa gestão, o Décio Bonamiche, ele vetou o projeto. Ele vetou esse projeto e mandou o veto para baixo, para a Câmara. Aí nós derrubamos o veto do prefeito. Nós entendemos que o projeto KV era muito importante para as mães e para essas crianças. Ele ficou para o presidente da casa, na época, o Wilson, né? O Wilson José de Andrade, que era o presidente da casa, para promulgar essa lei. Aí o presidente, por ser da base do prefeito, ele não quis promulgar esse projeto. Aí, graças a Deus, eu estava na mesa diretora como vice-presidente da Câmara. E pelo regimento interno e pela lei orgânica, quando o presidente não promulga uma lei, o vice que promulga, ou se não arquiva. Então eu promulguei a lei entrou em vigor. Se não bastasse a lei estar em vigor, o prefeito entrou com uma ADIM, com uma ação direta contra esse projeto. E agora, com muita alegria, até eu passo em primeira mão aqui para a Rádio Difusora Ouro Fino, que a Justiça não acatou essa ADIM, e a lei continua em vigor. Então é uma luta que nós, vereadores, assumimos, né, com as mães das crianças, e com muito trabalho, com muita dificuldade, a gente conseguiu vencer, deixar essa lei entrar em vigor no município. E agora o dever nosso é fiscalizar se as ações serão feitas como está baseado dentro da lei. Então, essas são as ações do vereador. Eu sempre falo que a gente tem um compromisso com a população. O vereador está lá para fiscalizar os atos do Poder Executivo e ouvir os anseios e a demanda da população. Então, o meu trabalho será sempre pautado nisso, com comprometimento, com a verdade e sempre ouvindo a nossa população. E fiscalizando os atos do Poder Executivo, sempre. Essa foi uma. Tem mais uma outra que você acha que seja importante falar? Sim, temos aqui, até o Alexandre, nessa última... Tivemos agora, segunda-feira, no último dia 15, uma reunião extraordinária para votar a prestação de conta da ex-prefeita Rosângela. E a gente recebeu, e eu como presidente da Comissão de Orçamento e Tributação do município, eu recebi as contas referentes ao exercício 2016 e as contas veio aprovadas, né, pelo Tribunal de Contas do Estado sem nenhuma ressalva. Inclusive por três conselheiros que deram parecer favorável, né, e mais o parecer do Ministério Público. Aí
marcou essa reunião extraordinária para segunda-feira e para ser reprovada as contas precisa de 2/3, precisa de 6 votos. Foi uma reunião acalorosa porque entre as questões políticas, a situação quer que a ex-prefeita seja inelegível, ou quer caçar o direito político. Então isso aí não jamais iria acontecer porque as contas foram aprovadas. Foi uma reunião acalorosa, o resultado foi proclamado de 5 votos a 4, contrário à prestação de conta. Como eles não alcançaram os 2/3, as contas foram aprovadas. E a gente percebe em município pequeno, Alexandre, que os vereadores deveriam preocupar mais com o município, com as demandas, com as necessidades do município. Eu fiz várias indicações aqui no município, a ampliação do cemitério municipal, a reforma e a ampliação do velório municipal. Mandei indicação, fiz requerimento, já deram início às obras. Então, assim, a gente tem que preocupar com as ações do município. Questões políticas, deixa para o ano eleitoral. Agora, querer usar de uma prestação de conta, principalmente se fosse uma prestação de conta que estivesse rejeitada pelo tribunal com ressalvas, eu até concordaria. Mas, poxa, tiveram prazo, eles tiveram, Alexandre, 47 dias para apreciar essa prestação de contas, inclusive como presidente da comissão. O parecer chegou na Câmara no dia 22 de maio. Foi publicado no quadro no dia 23. Na 8ª reunião ordinária, que foi realizada no dia 27 de maio, foi distribuído para todos os vereadores da Casa a cópia. E no dia 31, o presidente da Casa encaminhou o processo para a minha Comissão de Orçamento, de Finanças e Tributos. O processo foi recebido pela comissão no dia 3 e no mesmo dia, cumprindo o regimento, a ex-prefeita foi notificada para se manifestar acerca do parecer. Eu notifiquei a ex-prefeita a respeito das contas. Como o parecer foi favorável, sem ressalva, sem rejeição, ela apenas mandou para a gente a resposta dela, agradecendo o Tribunal de Contas, a Câmara por ter notificado, e recebida a resposta da ex-prefeita no dia 14 de junho, esperamos o prazo de 5 dias para encerrar a instrução processual e dar início ao prazo de emissão do parecer no dia 25 de junho. Esperamos até aproximar o término do prazo para a emissão do parecer para algum vereador se quisesse manifestar, ou seja, já estava na casa há quantos dias? Nenhum vereador se manifestou. E no dia 8 de junho foi emitido o parecer pela aprovação da minha comissão, que participa o Toninho e um vereador da situação, que é o Francisco de Paula Correia e o Paulinho Maduro. Ou seja, desde a chegada da prestação de conta até a data de hoje, passaram 47 dias. Aí eles entraram com pedido de vista no plenário, não cabia mais vista porque o prazo já tinha extrapolado. E aqui no regimento, a lei é clara. Ela fala no artigo 171, no parágrafo 6º, que exarado o parecer e elaborado o projeto de decreto legislativo pela Comissão de Orçamento, Finança Pública e Tributação, pelo relator especial designado, nos prazos estabelecidos ou ainda na falta dos mesmos, o processo será incluído na pauta da ordem do dia na reunião imediatamente subsequente, com prévia distribuição de cópias aos vereadores para deliberação em um único turno de votação. Ou seja, quando fala aqui, Alexandre, que é imediata, subsequente, não quer dizer que é ordinário que é extraordinária. A partir do momento do parecer da comissão, ela já tem que ser votada. E nós votamos favorável. Por questões políticas, eles votaram contra, né? A gente sabe que em município pequeno, infelizmente, tem essa questão de lados políticos no município. Diante de tudo que aconteceu na casa, eles não alcançaram os 2/3 e as contas foram aprovadas no município. Então, assim, eu passei praticamente o dia inteiro fazendo esse relatório com o jurídico. Então, assim, são coisas que as pessoas, às vezes, algumas pessoas não entendem, mas que é a função do vereador fiscalizar. Ele foi denominado para assumir uma comissão e tem que fazer. É que nem como os parlamentares numa CCJ, né? A gente vê isso lá em cima, na Câmara de Deputados. Então, não é diferente do Legislativo Municipal. Então, não é que vereador não trabalha. Vereador trabalha muito, sim. Vereador, nosso tempo é curto. O espaço é livre, então, para as suas considerações finais. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a Rádio Difusora Ouro Fino. Quero agradecer a você, Alexandre, né? Por confiar aí no nosso trabalho, a toda a direção da rádio, né, os amigos pessoais que a gente tem aqui dentro dessa emissora, que é muito importante para todos nós, né, que trata todos iguais, né, Alexandre? Aqui a Rádio Difusora, ela não tem lado, ela tem compromisso, ela tem o compromisso com a verdade, com todos. Então eu agradeço aqui mais uma vez o convite de vocês, agradeço a toda a população de Inconfidentes, a você que está ouvindo essa entrevista. Eu estou aqui de coração, abertamente de coração, falando sobre as minhas ações. Agradeço aos meus eleitores que acreditam no meu trabalho. Agradeço o presidente da Câmara, o Vanderlei,
por sempre estar ajudando a gente com as ações do Legislativo, e a todos, né, e do modo geral, que comunga dessa ideia junto comigo. Então, fica aqui os meus agradecimentos. Uma boa tarde a todos.